Prezados, é um prazer participar desse evento organizado pela GE. Meu nome é João Andrade, eu sou radiologista e trabalho no DF-STAR e Hospital do Coração do Brasil, aqui em Brasília, ligados à Rede DOR São Luís. O tema que eu vou abordar aqui nesta nossa apresentação é sobre mapas teciduais miocárdicos. E eu dividi a nossa apresentação em 5 tópicos principais. Vou comentar fazer um breve apanhado sobre histórico, algumas considerações técnicas, a aquisição e a interpretação das imagens, a utilização clínica e conclusões. Em relação ao histórico, na verdade, o objetivo aqui é mostrar que os mapas teciduais são técnicas que já vêm sendo utilizadas, ou pelo menos que já foram descritas já faz algum tempo. E, por exemplo, o trabalho já publicado em 1970 do Luke Locker, que é a base aí para as técnicas que vêm sendo utilizadas na aquisição dessas imagens de mapas teciduais. Para os senhores terem uma ideia, já em Mansfield, em 1977, 78, ele já obteve imagens de mapas teciduais de animais, no caso aqui de ratos. Que a ideia aqui é mostrar que é uma técnica que já tem um histórico por trás dela, ou seja, não é uma coisa recente. Já na década de 80, alguns estudos com Phantom, depois em humanos, foram realizados. Aqui já na década de 90, um estudo em neuroimagem, comparando ou buscando alguma diferença nos mapas teciduais de pessoas normais e pacientes com esquizofrenia. O fato é que essas técnicas elas acabaram não deslanchando dentro das áreas, sobretudo da área neurológica, e acabou entrando em um certo ostracismo, de repente pela complexidade que é o tecido nervoso central, o que acabou essas técnicas não evoluindo dentro da imagem. Mas o que eu queria mostrar é exatamente isso, são técnicas já antigas. E é exatamente nesse ponto que agora a gente vai entrar. Falar sobre algumas considerações técnicas sobre essas aquisições. Na verdade, elas se baseiam no padrão habitual de aquisição de imagem, ou seja, os tempos de T1, na formação das imagens de T1 e T2. A diferença aqui é que nesse processo de decaimento do tempo de T1, do tempo de T2, você vai adquirindo algumas imagens nesse processo. E a partir dessas várias imagens, você consegue extrair um valor tecidual para ela. E aí esse tecido ele pode ser o tecido neurológico, muscular, e no nosso foco aqui será o tecido miocárdico. E a ideia é exatamente essa. Então, se eu tenho o tecido normal miocárdico, ele tem esse padrão de curva. Então, será que o padrão alterado, patológico, ele vai ter um padrão diferente, um valor diferente? Ou acima, superior, ou até mesmo inferior. Então, esse é o princípio básico que norteia as técnicas aí de mapas teciduais. Aqui algumas imagens. No mapa tecidual miocárdico, as imagens, são várias imagens, no caso aqui 7 imagens, e é montado um gráfico e é extraído um valor disso aí. Isso em pacientes normais ou com doenças. Do mesmo modo em relação aos mapas teciduais de T2 e T2 estrela. O mesmo princípio, com técnicas diferentes, mas seguindo o mesmo modelo de aquisição e de extração de valores, de um número. Então, como os senhores podem ver, basicamente a gente tem os mapas teciduais de T1, T2 e T2 estrela. Eu vou tocar muito e me aprofundar muito mais no assunto em relação ao mapa tecidual miocárdico de T1, pela possibilidade de utilização em mais condições clínicas do que o T2 e o T2 estrela, que nós vamos ver mais adiante. Então, para aquisição do mapa tecidual miocárdico, hoje você pode lançar mão de algumas técnicas, inclusive algumas vêm sendo descritas a cada momento. As principais e que geralmente fazem parte ou faz parte do nosso
do nosso trabalho, que está dentro do nosso aparelho, são as técnicas de Mole, que são baseadas em inversão e recuperação, inversion recovery, a Shimole, que também é uma variação disso aí. O importante em relação à Mole, ela tem variações dentro dela. A Sasha, que aí vem com saturação e recuperação, que é a grande diferença, enquanto as outras trabalham com pulso de inversão e recuperação, a Sasha ela trabalha com pulso de saturação e recuperação, e a Sapphire que usa a combinação dessas duas técnicas. E como eu falei, normalmente que vem no nosso equipamento, nos nossos equipamentos, são as técnicas de Mole, são as mais antigas e de modo geral são bastante efetivas, nós vamos ver mais adiante. Então, como funciona a técnica de Mole? Como é adquirido as imagens? Essa que eu estou mostrando aqui é uma variação de Mole, tem outras variações. Essa, para adquirir as imagens, ela utilizou 11 batimentos. Na verdade, 8 onde foi extraído os dados e 3 onde houve uma espera para que o tecido recuperasse o sinal. Então, é dado um pulso de inversão e recuperação de 180 graus e é adquirido nesse primeiro pulso 5 imagens. Espera-se, ou seja, 5 batimentos. Espera-se 3 batimentos, o tecido recupera, o tecido miocárdico recupera o sinal e volta-se a aplicar um novo pulso de inversão e recuperação. Nesse segundo, utiliza-se 3 batimentos para que monte a imagem e que se obtenha o valor do mapa tecidual. As outras, eu não vou explicar, elas seguem os mesmos modelos, a Shimole, a Sasha e a Sapphire seguem o mesmo padrão, tá? Utilizando inversão e recuperação, saturação e recuperação e um padrão misto. O que é importante entender é que pelo fato de você ter 1, 2, 3, 4 métodos para se chegar a um número, a esse mapa, esse valor tecidual, mostra que não existe um método perfeito ainda. E que ainda há técnicas em desenvolvimento, com Navigator, 3D, é uma ferramenta ainda em produção. Ou seja, o que mostra que ela tem algumas limitações, que ainda não se chegou ao modelo perfeito de quantificação tecidual. Nem sei se realmente se chegará a isso. O fato é que, o fato de termos 1, 2, 3 ou mais sequências é que mostra que não é uma coisa muito bem estabelecida ainda. Se procura por uma técnica ideal. E, por exemplo, essas técnicas elas têm problemas com acurácia, por exemplo. Elas podem sofrer influência dos parâmetros utilizados em cada protocolo, por exemplo, o flip angle, se você adquire com imagem paralela ou não, os ajustes da homogeneização de campo, eles sofrem muita influência do T2 tecidual, da transferência de magnetização, enfim, e sobretudo ainda, a questão ligada ao paciente, frequência cardíaca, alta, baixa, arrítmica, a questão da apneia do paciente é fundamental. Então, todos esses parâmetros, eles acabam mexendo ou alterando um pouco a acurácia dessas técnicas, seja ela Mole, Sasha ou qualquer outra. E essa tabela ela mostra exatamente algumas dessas técnicas, mostrando vantagens de uma sobre a outra, desvantagens de uma sobre a outra. Aqui a gente destaca mais uma vez a Mole, você tem variações da Mole, e nós destacamos essa porque aqui a gente utiliza, que nós utilizamos de modo corriqueiro, e que eu creio que seja uma boa parte dos aparelhos acabam vindo com ela quando é adquirido o mapa tecidual. O que a gente pode ver é que, apesar da Mole ser uma das as primeiras a serem utilizadas no modo clínico, efetivo, de modo frequente, ela ainda se mantém como uma das grandes sequências. Se formos comparar com a Sasha, ela ainda, apesar de ser uma das primeiras, ou a primeira, as variações dela são as técnicas mais efetivas, que tem no bojo, avaliando as vantagens, os prós e contras, elas acaba levando uma pequena vantagem até algumas mais modernas. Por exemplo, aqui, quando ele compara com a Sasha, a gente vai ver
que as técnicas de mole ela ainda tem algumas vantagens e são as preferidas a serem utilizadas no dia a dia. Com o mapa, sendo calculado o mapa TU nativo, é possível extrair também uma segunda variável super importante na avaliação do tecido miocárdico, que é a fração do volume extracelular miocárdico. Se eu tenho um mapa T1 nativo, sem contraste, eu injeto o contraste, adquiro essa mesma sequência pós-contraste, e eu tenho o hematócrito desse paciente, nós conseguimos extrair a fração do volume extracelular miocárdico, simplesmente aplicando essa fórmula, que é muito simples, colocar numa planilha de Excel, você pode calcular isso. Você vai calcular, o que é que nós fazemos? Calculamos o mapa tecidual do miocárdio e da cavidade ventricular antes e após o contraste, aplicamos dentro dessa fórmula os valores e nós vamos ter o coeficiente de partição do gadolínio, ou seja, essa distribuição dele na cavidade ventricular e no miocárdio, esse processo de saída do gadolínio, todo esse trânsito, esse que é considerado o coeficiente de partição. E a partir dele, junto com o hematócrito, a gente consegue estimar o volume extracelular miocárdico. Isso aqui representa, esse slide exatamente representa isso, o hematócrito, o T1 nativo, repete-se exatamente essa sequência, agora com uso de contraste, e pode-se extrair o mapa de volume extracelular miocárdico. Mais uma vez, colocamos na fórmula e a gente tem o valor em percentual desse volume extracelular miocárdico. Então, são duas variáveis fundamentais que a gente pode estudar, avaliar o tecido miocárdico, baseado-se nas técnicas de mapeamentos teciduais. Então, o que esse slide é para exatamente mostrar todo esse equilíbrio, um miocárdio normal, onde você vai ter antes e após o uso de contraste, onde nós temos aqui o tecido conjuntivo, fibroblastos, mantendo a estrutura miocárdica, envolvendo os miócitos. E o que acontece muito habitual nas doenças cardíacas, de modo geral, é as doenças elas evoluírem para um aumento desse espaço, extra miocárdico, uma expansão desse tecido. E o objetivo dessas técnicas é exatamente isso, tentar estimar o quanto expandiu esse tecido extracelular miocárdico, que é possível se fazer com essas técnicas. Importante salientar que não só a ressonância pode se calcular, não só com a ressonância é possível calcular, avaliar esse volume extracelular miocárdico. A tomografia, alguns trabalhos já vêm mostrando que é possível fazer também, utilizando um princípio muito parecido. Fechando essa questão das considerações técnicas, nós vamos passar agora para a aquisição e interpretação dessas imagens, ou seja, como adquiri-las e como interpretá-las. Então, o primeiro ponto fundamental é a preparação do local, ou seja, estabelecer valores de referência para o meu aparelho, para o aparelho que eu trabalho. Eu trabalho com um aparelho de diferentes vêndulos. Cada aparelho tem que ter o seu valor de normalidade. Os meus aparelhos são iguais, eu trabalho com um único vêndulo. Tudo bem, mas se esses aparelhos têm campos magnéticos diferentes, tem que tentar calcular o valor normal para cada aparelho, para cada sequência, enfim. Isso é o primeiro ponto a se fazer nos serviços onde se pretende trabalhar com os mapas teciduais. Um outro ponto importante, o uso de sequências validadas clinicamente, protocolo bem estabelecido. E essas sequências, como eu já falei lá no início, na maioria das vezes são as técnicas baseadas em mole. Um outro ponto importante seria o controle de qualidade, com phantoms. Se houver qualquer mudança de hardware, de software, o ideal é que se faça de modo imediato esse controle de qualidade. Caso não tenha nenhuma mudança nesse sentido, o ideal é que se tenha, ou que se recomende, o que se recomenda é que se faça a cada 3 meses uma
o aparelho passe por esse controle de qualidade com a utilização de phantoms. Os valores de referência local você vai estimar com os valores normais, utilizando ou desvios padrões ou Z-score, aí fica a critério do departamento. Um ponto fundamental: quantas pessoas normais eu vou colocar na minha máquina para tentar estimar qual o valor da normalidade para aquele meu aparelho, para aquela minha sequência. Se eu preciso trabalhar com baixa precisão, ou seja, eu vou trabalhar, quando se falamos em baixa precisão, é quando você tem uma ampla, considera-se ampla magnitude biológica, ou seja, os pacientes, por exemplo, que têm amiloidose, os valores de T1 nativo, de volume extracelular são bem elevados de modo geral. Então, eu não preciso de muita precisão, já que entre o normal e um paciente com amiloidose é muito ampla essa magnitude. Então, com 20 indivíduos é suficiente para ter um valor de referência. Mas se eu quero trabalhar com alta precisão, ou seja, com estreita magnitude biológica, por exemplo, numa situação entre pessoas normais e fibrose por hipertensão arterial sistêmica, onde essa fibrose normalmente ela não é extensa, então eu preciso de um número, um valor numérico de normalidade muito preciso, com desvio padrão pequeno. Então o ideal é que você tenha pelo menos 50 pessoas avaliadas. Em relação, para que eu tenha um valor adequado para estudar, no caso os mapas, sobretudo o T1, né, reforçando que vou acabar acabando levando mais ao estudo do T1. Tá? Em relação ao espaço, avaliação do volume extracelular, eu preciso fazer também? Não, em relação ao valor extracelular, é possível nós pegarmos valores de referência da literatura, desde que esses valores sejam do mesmo aparelho que você utiliza e com a mesma sequência de pulso. Ou seja, eu não preciso injetar contraste para calcular o volume extracelular para ter o meu valor de referência. Então, fica mais fácil, ou seja, você faz só as técnicas de T1, T2, sem contraste e calcula os seus valores de referência, sem necessidade de injetar contraste e ter o valor de referência para o volume extracelular. Alguns valores, um trabalho mostrando vários valores de normalidade, tanto para T1 como volume extracelular, da mesma forma para T2, enfim, são valores de literatura. Vai vendo que há uma pequena variação de acordo com o serviço, de acordo com o aparelho, de acordo com a técnica utilizada, e se pode, uma vez testando, fazendo esses controles, essas pessoas normais, você pode ter valores normais para o teu aparelho, para a tua técnica utilizada durante o seu dia de trabalho, normalmente, a sua técnica geralmente que nós utilizamos, e você pode utilizar tanto o desvio padrão quanto o Z-score, como eu havia comentado no início. E qual o protocolo de aquisição? Independente se você vai calcular T1 nativo, T2, T2 estrela, que são medidas sempre realizadas sem contraste, o ideal é que o paciente não tenha sido submetido a estudo com gadolínio ao menos 24 horas. A apneia ela é fundamental, ou seja, o paciente deve ser orientado quanto às apneias, sobretudo no T2, que costuma ser um tempo mais longo. Seria interessante, é importante ter uma ferramenta de correção de movimento. Isso ajuda bastante, porque às vezes o paciente não faz uma apneia adequada e você consegue, com a sua ferramenta, com o seu programa de quantificação, você pode utilizar a ferramenta de correção desse movimento. É fundamental o ajuste do shim, da homogeneização do teu campo magnético. E esse shim, essa homogeneização tem que ser feita tanto em aparelhos de 1.5 ou 3 Tesla, sobretudo no 3 Tesla, que a questão da heterogeneidade de campo ela é mais crítica. Um ponto fundamental são os pacientes com marca-passo e CDI. Esses equipamentos, dispositivos, devices cardíacos, eles sempre acabam gerando muito artefato.
e que praticamente impedem a possibilidade de você ter um mapa tecidual, um valor adequado, mesmo tendo alguns softwares, alguns programas de tentativa de correção desses artefatos. Na prática, é muito difícil você ter calcular um valor adequado em pacientes que têm esse tipo de device. A fase cardíaca geralmente é diástole, mas pacientes com frequência cardíaca elevada é possível também se adquirir na sístole. Qual o plano de aquisição a ser utilizado? O ideal é sempre ortogonal à estrutura avaliada, porque se eu uso um plano ortogonal, o efeito de volume parcial dentro do plano ele é menos crítico. Então, o eixo curto é o plano preferencial para avaliação. Evitar planos oblíquos e sempre avaliar a qualidade da imagem após a aquisição. Meu paciente respirou muito, a imagem está muito mexida. Conversa com o paciente, vamos tentar adquirir uma imagem adequada. E quais os cortes realizar? O que é que se recomenda? Sempre, como já havia falado, o corte em eixo curto ele vai fazer parte do nosso protocolo. O que se recomenda é que se tenha um basal e um médio independente se a doença é difusa, se é focal, se é multifocal, se é aguda. E, além desses, a depender da indicação clínica, podemos lançar mão de outros cortes, em eixo longo, por exemplo, ou às vezes em eixo curto, mas em um ponto específico. Lembrando, o fundamental são os eixos curtos, deve fazer parte de todo o protocolo. Em relação ao gadolínio, preferencialmente utilizar gadolínio que não se ligue à proteína. A dose pode ser de 0,2 a 0,4, normalmente se tem utilizado 0,3 ml por quilograma. O hematócrito, o ideal é que se tenha hematócrito no momento da realização do exame, mas é possível ter até 24 horas, é permitido. Assim. É um ponto também crítico, muitas vezes a gente não consegue esse hematócrito em um tempo adequado para o cálculo lá do volume extracelular. O ECV, que é o volume extracelular, em que momento a gente vai adquirir essa imagem? Normalmente a partir do 10º minuto após o contraste. É quando o contraste ele entra num platô de concentração, de onde a variabilidade é menor no miocárdio. A maioria dos trabalhos que a gente vai ver, eles falam 15 minutos, mas hoje em dia é possível fazer em 10 minutos, você poderia ganhar um tempo aí na aquisição desse tempo, desse estudo. Em estudos com split dose, ou seja, aqueles estudos onde você injeta para perfusão e depois injeta no real tardio, a segunda dose ela é que vai contar para aqueles 10, 15 minutos onde você vai realizar para calcular o volume extracelular. E, fundamental, claro, o T1 nativo e o pós-contraste têm que ser adquiridos exatamente no mesmo plano e com mesmos parâmetros. Análise, então os ROIs, onde nós vamos colocar, onde serão colocados esses ROIs? Se a doença é global, difusa, utilizar no septo, na porção média. Se é uma doença focal, sempre na porção média e também colocar na área de interesse, na área alterada. Evitar ROIs muito pequenos. Atenção com as margens epi e endocárdicas, ou seja, não pegar a cavidade, não pegar a região epicárdica, ou seja, concentrar na musculatura. Checar os ROIs ao longo das imagens, evitar ROIs nas áreas de infarto. E o ROI da cavidade ventricular, ele tem que excluir os papilares, evitar o trabeculado endocárdico. E que programa de quantificação utilizar? Isso pode utilizar o que normalmente você utiliza no seu ambiente de trabalho, não há menção de um programa específico para calcular. Como é que é a interpretação e o laudo? A gente tem que levar em consideração alguns fatores que podem causar confusão, a frequência cardíaca, a apneia desse paciente, a heterogeneidade do campo, tem muito artefato ali, artefato de movimento, enfim, tentar usar a correção de movimento, como eu já havia falado no início, incluir os valores numéricos no seu laudo. Normal e os limites, inferior e superior. Mas se você não tem no teu serviço, recomenda-se que você use a literatura, mas que não coloque no laudo o valor que foi utilizado. Você vai dizer se o exame foi normal ou não. O ECV, o ideal é sempre colocar o valor percentual. E se puder colocar na documentação os mapas coloridos,
seria interessante. E como será a conclusão? A conclusão será de exame normal, ou se ele está alterado, discreto, moderado ou acentuado. Essa graduação ainda não está muito bem definida na literatura. Em relação à utilização clínica, chegando na parte final aqui da nossa apresentação, o mapa tecidual miocárdico de T1, é importante a gente entender, por exemplo, o tecido miocárdico, o volume dele é representado, 75% dele é representado por cardiomiócitos. E interessante que a população celular do miocárdio, a maior não é dos miócitos, é de fibroblastos, o que mostra a importância dessas células na homeostasia ali desse tecido miocárdico. Então, essa relação cardiomiócito-intestício, ela é muito importante, e muitas vezes ela está alterada nas doenças. Por exemplo, boa parte das doenças que acabam evoluindo com fibrose miocárdica, a gente chama de fibrose miocárdica reacional, relacionada com hipertensão, com diabetes mellitus, com envelhecimento. E também existe a outra fibrose, que a gente chama de fibrose cicatricial ou de reparação, relacionada ao infarto miocárdico. Existe também as doenças relacionadas com depósitos, seja extra ou intracelular, e aí nós colocamos aqui não fibrótica, entre aspas, porque na maioria das vezes essas doenças também evoluem com fibrose, como a amiloidose, as esfingolipidoses, como na doença de Anderson-Fabry, no ferro, nas hemocideroses. Isso também acaba associando-se com o aumento do tecido fibrótico, e o T1 ele é o grande ponto aqui. O mapa tecidual T1, o ECV, são as grandes ferramentas para estudar. O mapa tecidual miocárdico, geralmente ele é o marcador de elevação de conteúdo líquido intersticial, ou seja, de edema, seja regional, seja difuso, nas miocardites, na sarcoidose. Um ponto crítico aqui, difícil dessas técnicas, é porque o miocárdio normal e alterado pelo edema, às vezes a diferença é muito sutil, então a técnica não consegue identificar essas alterações. Seria importante, por exemplo, que o mapa tecidual de T2 conseguisse definir se é agudo, é crônico. Isso não, uma resposta a um tratamento anti-inflamatório, por exemplo, em pacientes com miocardite. O problema é que essas diferenças são muito sutis, e aí a técnica acaba não conseguindo extrair essas diferenças. E o outro mapa tecidual miocárdio, de uso bastante conhecido, que é o T2 estrela, que está relacionado com a quantificação de ferro tecidual, que alterou a sobrevida de pacientes com talassemia, uma utilização bem específica. Em relação às publicações dentro dos mapas teciduais, esse trabalho já é relativamente antigo, 2015, onde ele mostra um aumento exponencial a partir de 2011 dessas técnicas, e a tendência é de crescimento mesmo. Provavelmente se os 2015, 2016, enfim, esse crescimento tem sido de forma exponencial. E a utilização clínica é uma ampla imensa de doenças que vêm sendo utilizadas, sobretudo com relação ao T1 nativo e o volume extracelular, uma ampla gama de doenças cardíacas. Em relação ao T2 e o T2 estrela, a utilização deles é muito mais restrita. O T2 é muito basicamente ligado às miocardites, e o T2 estrela ao acúmulo de ferro miocárdico. Então, por isso que a abordagem nessa apresentação foi muito em cima da T1 e dos mapas teciduais. Essa tabela ela mostra a variedade de doenças onde o T1 nativo geralmente vai estar elevado, junto com o ECV, exceto nessas duas situações, a hemociderose, que está muito relacionada ao T2 estrela, quase específica dele, e o Anderson-Fabry, a doença de Anderson-Fabry, onde há uma queda desse T1 nativo, em função do acúmulo de conteúdo adiposo nos lisossomos. De modo geral, todas as outras doenças acabam elevando tanto o T1 nativo quanto o ECV. E essa figura, exatamente, ela mostra isso. O ECV com o mapa tecidual de T1 mostrando os valores normais, da normalidade, os que estão abaixo e os que estão acima. E aí, um destaque para a amiloidose, é o grande protótipo assim, de elevação do espaço, de expansão do espaço extracelular miocárdico.
voltando ainda à fibrose, a questão da fibrose ela é crucial nas doenças miocárdicas. Então, e tem dois modelos, dois caminhos de ativação dessa fibrose miocárdica patológica, que uma delas é com a morte de miócitos, onde há, por exemplo, no infarto, e há uma ativação desses fibroblastos, que é uma produção de tecido fibrótico, que acaba substituindo os miócitos acometidos com infarto. Existe um outro caminho, que é a ativação de fibroblastos relacionados com doenças como hipertensão arterial, como diabetes, uma ativação dos fibroblastos intersticiais e perivasculares. E essa fibrose, como eu já havia falado no início da apresentação, é chamada de fibrose intersticial, uma fibrose reativa, uma fibrose intersticial reativa, diferente de replacement, de cicatricial. E aqui eu trago aqui nesses slides as sequências de realce tardio e as dos mapas teciduais aqui do volume extracelular. Nessa situação onde você tem a fibrose, aí você estuda a parede remota e o valor é normal, dentro da normalidade. E nesse outro paciente com a cardiomiopatia, uma impressão que é um realce, certo, meio que intersticial, e o mapa, o volume extracelular completamente alterado, o que abre dentro da cardiologia a possibilidade de estudos de uma ampla gama de doenças que afetam o miocárdio. A técnica mais estabelecida, o realce tardio, é especificamente para estudar essa fibrose cicatricial, e ela não é capaz de avaliar essa fibrose intersticial, o que os mapas teciduais, especificamente de T1 e do SCV, trouxe para o uso clínico e vem trazendo. A utilização clínica dessas ferramentas que não são novas, mas na imagem cardíaca é relativamente recente, pode ser utilizada no diagnóstico da doença de Anderson-Fabry, também na amiloidose, mas ao nosso ver o grande ponto dessas técnicas, elas estão relacionadas com a avaliação de prognóstico dessas enfermidades que atingem o miocárdio. As inúmeras miocardiopatias, as cardiopatias dilatadas hipertróficas, enfim, pode ser utilizada nessas situações clínicas com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, uma entidade muito frequente no dia a dia do cardiologista, e também a amiloidose, que é uma das primeiras a serem estudadas. E o prognóstico ele pode estar exatamente também relacionado com a questão de uma resposta terapêutica. Ou seja, será que você avaliando o mapa tecidual, o volume extracelular, utilizando alguma ferramenta de tratamento, e será que há alteração nessa evolução? Será que há uma alteração no prognóstico desse paciente? Enfim, então, a nosso ver, a questão do prognóstico e até a avaliação de uma resposta terapêutica pode ser na verdade, vai ser a grande utilização dessas técnicas de mapeamento tecidual miocárdico. Como conclusões, encerrando aqui a nossa apresentação, os mapas teciduais, como eu apresentei no início, não é uma técnica de imagem nova. Em cardiologia é relativamente nova. E a técnica de MOLE e suas variantes é a que normalmente vem se utilizando na prática clínica. A aquisição e interpretação dessas imagens, ela tem alguns critérios que devem ser levados em consideração para que você tenha um resultado adequado. A utilização clínica, ao nosso ver, o grande ponto será na avaliação de prognóstico dessas doenças, prognóstico e resposta terapêutica, e, na verdade, essas técnicas elas estão em plena evolução. Os trabalhos vêm sendo publicados a cada dia em uma crescente, e é uma técnica que vem em evolução muito, muito clara, e espera-se que na área miocárdica ela seja mais efetiva do que foi, por exemplo, na área neurológica. Isso obrigado, é o que eu tinha para apresentar aos senhores sobre mapas teciduais miocárdicos.